Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. E é com imenso prazer e honra que nós trazemos ao nosso programa um entrevistado que há muito desejávamos trazer. Trata-se do desembargador Evilásio Lustosa Goulart, que entre outras qualificações foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, o nosso saudoso TACRIM, uma corte marcada pela celeridade tão almejada hoje, celeridade processual tão almejada, e também por inovação, por ineditismo na jurisprudência e na doutrina. Doutor Evilásio, é com muito prazer que eu trago o senhor, um amigo particular meu, uma pessoa que foi um verdadeiro mestre na minha existência. Luciano, a satisfação é minha, aliás, dupla. Primeiro, porque é um amigo, como você bem disse, e segundo, porque também você teve a oportunidade que a vida lhe ofereceu de também trabalhar lá no TACRIM, não é? E de uma maneira bastante elegante e profícua para o nosso tribunal na ocasião. Trabalhei com o senhor na vice-presidência. Né? Isso foi na década de... Vamos revelar nossa idade. Vamos revelar a idade, mas foi em 1990. Exatamente. Doutor Evilásio, emenda constitucional de 45 traz à tona essa questão da celeridade processual. E uma das justiças que precisa ser mais célere é justamente essa justiça criminal. Afinal de contas, se não punir no espaço adequado, a gente cria um hiato perigoso para a sociedade, que é esse tempo que o réu ou é condenado ou até ele ser condenado ou absolvido. Se o réu é inocente, ele fica um tempão sendo processado e não obtém esse atestado de idoneidade. E de outro lado, se ele é culpado, ele fica um tempão, às vezes, frequentando o seio social e essa sociedade que é desejosa de que ele seja apenado. Então, essa justiça criminal ela precisa de uma agilidade talvez até mais contundente que a própria civil. Como é que o senhor viu um tribunal que era marcado por isso, essa agilidade, essa presteza, essa celeridade, indutor de jurisprudência, ele acabar por conta de uma reforma que justamente buscava o resultado oposto? Bem, eu vejo essa sua indagação, essa sua pergunta, e me preocupa até em respondê-la, porquanto o Tribunal de Alçada Criminal realmente era um tribunal que marcava um modo de ação para enfrentar os processos, e eram muitos, porque o Tribunal de Alçada Criminal, a bem da verdade, ele só não julgava os casos de júri. Os outros todos, sequestros, os crimes violentos, como roubo, tentativa de latrocínio, e, enfim, os crimes contra o patrimônio, não é? Os crimes ambientais. O tribunal sempre lutava muito. O lema do Tribunal de Alçada Criminal, não só do meu tempo, como durante toda a existência do Tribunal de Alçada Criminal, foi enfrentar os processos dos réus presos, e especialmente dos presos, porque você disse bem que o processo que envolve um réu preso, ele tem que ter um prazo para terminar mais exíguo do que um processo normal, cujo réu esteja solto e frequentando aí a sociedade. E o Tribunal de Alçada Criminal sempre se preocupou, o lema de todos os juízes que trabalhavam lá, até a sua incorporação ao Tribunal de Justiça de São Paulo hoje, a preocupação nossa era de uma justiça célere, porque se a justiça não for dada num tempo bastante breve, ela não é justiça, não é? Então o tribunal tinha que enfrentar essa parte humana também, priorizando aqueles processos de réus presos.
realmente a nossa distribuição era maciça por semana para os então juízes desse Tribunal de Alçada Criminal. Mas a Corte se aprimorou de uma forma tal que os processos se desenvolviam rapidamente. Não só quando eles ingressavam no tribunal, antes da fase da distribuição, porque quando o processo chega ao Tribunal de Alçada em grau de recurso, ou chegava em grau de recurso, ele, antes de ter um relator, o caso, qualquer incidente que houvesse, qualquer pretensão da defesa, era decidida preliminarmente pela vice-presidência. Ela queria conceder a liminar para os mandados de segurança e para os habeas corpus, não é? E então já começava a celeridade por ali. O senhor tinha uma agilidade que hoje, tentando transportar para o nosso telespectador, 18 milhões de processos e quase 1 milhão de processos para o Tribunal de Justiça. Esse número, dentro de uma especialização que a gente tinha, como o senhor bem observou, dentro de um tribunal de alçada, uma vice dedicada para esse determinado tipo de crime, o senhor tinha uma agilidade que hoje é muito difícil. Apesar de ter uma seção de direito criminal, atuante, sim, mas é muito mais difícil. É muito mais complexo o caso, porque o Tribunal de Justiça hoje, que é o maior tribunal hoje em número de desembargadores, é o do mundo, é o nosso, é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Na verdade, a incorporação desses tribunais, no meu modesto entendimento, ele não serviu em nada para agilizar a justiça, e sim para sobrecarregar ainda mais os julgadores. Você tinha uma administração descentralizada, sim, né? Sim. Quando é um tribunal de alçada criminal, que só cuidava de matéria criminal, então o próprio tribunal era que iria gerir essa questão e esse problema. O fato gerador do grande trabalho do Tribunal de Alçada Criminal era a agilização dos processos. E você fazia aquela agilização reunindo os próprios. Nós não tínhamos um órgão especial, era o próprio Tribunal Pleno que decidia isso, não é? Então, era muito fácil, porque um menor número de juízes, você consegue, de sã consciência, a unanimidade com mais facilidade, ou pelo menos a grande maioria, para decidir, para tomar um tipo de decisão no andamento de qualquer processo, e mesmo com relação a aumentar ou diminuir a distribuição dos feitos. Não é? Doutor Vilazo, tentando transportar isso para a área médica, sei que é muito complicado, é absolutamente diferente, mas a realidade para a população compreender, acho que fica mais fácil. Mais ou menos como se o senhor fosse numa clínica especializada de ortopedia, onde já tem lá um ortopedista, que ele está acostumado a lidar com um trauma de joelho já bem específico. A população já se encaminhava para esse tribunal, já tinha essa especialização toda, e de repente a gente coloca isso num hospital gigantesco, onde os operadores do direito, eles precisam, preciso passar para um vice-presidente, depois vai para a seção de direito criminal, não, mas vai para aquele outro lado, Câmara Ambiental. O senhor não acha que perde um pouco nesse trâmite, um tribunal que é marcado pelo gigantismo e principalmente pela falta de estrutura? Hoje o Tribunal de Justiça tem uma deficiência estrutural ainda muito grande, em especial na parte de informática. Sim, com certeza. É como você, desse exemplo com relação ao ortopedista, né? Esse mesmo tipo de coisa, quando se agiganta um hospital, é o mesmo do que ocorre com o Tribunal de Justiça. Agigantou-se e